Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. Exclusivo, brasileira está entre as 3 pessoas mortas em atentado a facadas na Catedral de Nice, na França. O país voltou a ser alvo de radicais islâmicos. Outros ataques aconteceram em Avignon e num consulado francês na Arábia Saudita. E você vai ver também. Brasil cria mais de 300 mil postos de trabalho com carteira assinada em setembro. Campanha nacional de vacinação contra a poliomielite atinge menos da metade das crianças brasileiras com até 5 anos de idade. Mulher de 73 anos é a 4ª vítima fatal do incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspende a decisão do CONAMA que retirava a proteção a restingas e manguezais. Um pastor apontado como chefe do tráfico em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi preso hoje. Ele concorria à Câmara de Vereadores do município. Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público saiu às ruas com o objetivo de cumprir 10 mandados de prisão e 61 de busca e apreensão. O alvo da ação era o pastor e candidato a vereador pelo PDT, Elisamar Miranda Joaquim. Ele foi preso em casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com o Ministério Público Estadual, o grupo liderado por Elisamar Miranda, além de controlar o tráfico de drogas, também adotava táticas de milícia, como extorsões e ameaças. Os criminosos cobravam taxas dos moradores. Quem não pagasse tinha o fornecimento de água suspenso. Em alguns casos, poderia até ser expulso da comunidade controlada pelo bando. De acordo com as investigações, Elisamar assumiu a liderança do bando depois que o irmão dele, Eliezer Miranda, conhecido como Crian, foi preso. De dentro do presídio de Jericinó, em Bangu, ele estaria controlando as atividades do tráfico. Para a polícia, caso Elisamar fosse eleito vereador, tentaria ampliar os domínios da quadrilha com influência em serviços públicos. Em nota, o pastor Elisamar afirmou que está sendo vítima de perseguição política e que as acusações infundadas serão esclarecidas. O PDT disse que o partido não se responsabiliza e não compactua com atividades ilícitas e aguarda o desenrolar dos fatos para adotar as medidas cabíveis. Subiu para 4 o número de mortos após o incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. Todos os pacientes que estavam na unidade já foram transferidos. Imagens gravadas no subsolo do prédio 1, onde o fogo começou, mostram um cenário de destruição. Ainda há focos de fumaça e fios aparentes. Camas hospitalares se misturaram aos escombros. 2 dias após o incêndio, uma base do Corpo de Bombeiros continua montada no pátio interno do Hospital Federal de Bom Sucesso. Consultas e exames estão temporariamente suspensos. Somente casos de transplantados que tiveram alta recentemente estão sendo atendidos. Eu cheguei aqui às 10 da manhã. A culpa não é do hospital, eu sei que o transtorno é devido ao incêndio, então não posso culpar. Eu só tenho a agradecer à equipe que combateu o fogo. Os 192 pacientes internados no local foram encaminhados a outros hospitais da cidade. Ontem à noite, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou a morte de uma 4ª vítima. A idosa, de 73 anos, que não teve a identidade divulgada, tinha problema cardíaco avançado e foi transferida para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio, mas não resistiu. Hoje foram enterrados os corpos de Núbia Rodrigues, de 42 anos, e Marco Paulo Luiz, de 41. Eles estavam no CTI do hospital e morreram na transferência. Por causa da fumaça, que mesmo leve ainda sai do prédio 1 do hospital, os agentes da Polícia Federal não conseguiram realizar a perícia. A previsão é que o Corpo de Bombeiros libere o local amanhã. Ontem, o médico e diretor do Corpo Clínico, Júlio Noronha, afirmou que o complexo vai fechar por tempo indeterminado e deve passar por uma modernização. Alguns servidores devem sair de férias e os demais serão remanejados para outras unidades de saúde da rede federal. Ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Civil fez a reconstituição da morte do adolescente João Pedro Matos, de 14 anos. Ele foi baleado em maio deste ano em uma operação policial em São Gonçalo, na região metropolitana. 10 testemunhas participaram da simulação. O objetivo é identificar de onde partiu o tiro que matou João Pedro.
Parentes contam que o jovem estava em casa com amigos e primos quando a polícia chegou atirando. João Pedro foi socorrido de helicóptero, mas a família só localizou o corpo 17 horas depois no IML. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. A campanha de vacinação contra a poliomielite não atingiu o número de crianças desejado pelo governo federal. 60% delas não foram levadas aos postos de saúde para tomar as gotinhas. Em São Paulo, por exemplo, a imunização teve de ser prorrogada por 15 dias. A Júlia, de 2 anos, e a Sofia, de 1, estão com a carteirinha de vacinação em dia. Mesmo com a pandemia, a mãe não deixou de levá-las ao posto de saúde. Eu acredito sim na vacinação. Eu sempre fui muito preocupada em me vacinar, em vacinar as minhas filhas desde que elas eram bebês. Então a carteirinha delas está sempre em dia. Sempre que tem campanha de vacinação ou qualquer outro tipo de coisa, a gente está lá vacinando. Isso é o que todas as famílias deveriam fazer, mas a realidade é bem diferente. A meta do Ministério da Saúde para ter uma cobertura satisfatória e proteger as crianças da poliomielite era imunizar pelo menos 95% delas com até 5 anos de idade. Só que a um dia do fim da campanha, a vacinação nos 40 mil postos de saúde do Brasil atingiu apenas 40% do público-alvo. Até agora, 4,5 milhões de crianças foram imunizadas. Só que a maior parte ainda está sem a vacina, que nas contas do Ministério da Saúde chegam a quase 7 milhões de crianças nessa faixa etária. Paralelamente à campanha, também ocorre a ação de multivacinação, que contempla a imunização de outras doenças para adolescentes menores de 15 anos. Todas essas ações têm um motivo. Pela primeira vez em 25 anos, nenhuma das vacinas obrigatórias do calendário nacional alcançou a meta de imunização, que, aliás, desde 2015, tem registrado baixos índices de adesão. Este é um fato que não é só brasileiro, não é uma peculiaridade somente do Brasil, mas o sucesso das vacinas, como eliminação de várias doenças, controle de muitas outras, faz com que a percepção de risco para essas doenças tenha diminuído. Por causa disso, o Estado de São Paulo decidiu prorrogar a campanha até 13 de novembro. Tem esse objetivo, recuperar o atraso vacinal dessas crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, que perderam a oportunidade de se vacinar na época correta, de retomarem sua caderneta de vacinação em dia. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda no Maranhão. Essa foi a primeira visita dele ao estado desde que foi eleito. Bolsonaro esteve nas obras de restauração da BR-135. Um trecho de quase 4 quilômetros foi entregue e a expectativa é que outros 11 quilômetros sejam recuperados até o fim do ano. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, acompanhou a comitiva do presidente e anunciou novos investimentos no estado. A gente tem que investir nessa região do Mato Piba, que é a região que vai mais crescer no Brasil. É a fronteira agrícola que nós temos. Quando a gente pensa nos aeroportos, nós vamos investir no aeroporto de Barra do Corda, no aeroporto de Balsas. Balsas vai ganhar um aeroporto novo. Bolsonaro ressaltou a importância das obras de infraestrutura para o país e voltou a falar que, em seu governo, não há corrupção. Obras são essenciais. Nós estamos fazendo mais com menos. Como disse o senador, não existe uma só notícia de corrupção em nosso governo. Isso devemos, obviamente, pelos ministros e pelos parlamentares também, que trabalham em conjunto,
visando um só objetivo: o bem-estar do seu estado e do nosso Brasil. À tarde, o presidente inaugurou o complexo gastronômico chamado Panelódromo em Imperatriz. A visita do presidente contou com a presença dos ministros Fábio Faria, das Comunicações, Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que completa hoje 73 anos, também acompanhou o presidente. A inflação, calculada pelo Índice Geral de Preços, Mercado, indicador usado para corrigir a maioria dos contratos de aluguel residencial, desacelerou em outubro em relação ao mês anterior. O índice ficou em 3,23% este mês. Já o IPC, que aponta os preços dos alimentos e é outro índice que compõe o IGPM, avançou 1,9% em outubro. As maiores altas foram no arroz, óleo de soja e tomate. O Brasil criou mais de 300 mil vagas de empregos formais em setembro. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Mais cedo, numa audiência no Congresso Nacional, o ministro Paulo Guedes negou a intenção de privatizar as unidades de saúde pública, mas confirmou que será necessário criar um imposto sobre transações financeiras virtuais. O ministro Paulo Guedes participou de uma audiência virtual da Comissão Mista do Congresso que monitora os gastos relacionados ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Uma das primeiras perguntas foi sobre o polêmico decreto que autorizava estudos para incluir as unidades básicas de saúde no programa de privatizações do governo. Depois de muitas críticas, o decreto foi revogado pelo presidente Jair Bolsonaro ontem mesmo. Hoje, Guedes negou que houvesse a intenção de privatizar a saúde. Seria um contrassenso você falar em privatizar o SUS. Mas em vez de gastar 1, 2, 3, 4 bilhões fazendo a obra física, a gente gasta 1, 2, 3, 4 bilhões em atendimento, pagando as consultas, para suplementar o setor público. O ministro também foi questionado sobre a possibilidade de aquisição de vacinas contra o coronavírus e respondeu que o estado de São Paulo tem recursos suficientes para fazer a compra. Nós já mandamos bastante dinheiro para São Paulo. Tomara que São Paulo encomende, pague a vacina e vacine sua população. O ministro ainda defendeu que o momento é de reduzir os benefícios sociais, já que a economia está começando a reagir. Ainda segundo ele, a retomada também vai permitir que a recém-criada nota de R$200 seja extinta. Vai ter uma carreira curta e o auxílio emergencial também, se Deus quiser, vai ser desnecessário ali na frente. O ministro também afirmou que uma desoneração da folha de pagamento mais abrangente só será possível se houver uma nova base de arrecadação, com a criação de um imposto sobre transações financeiras virtuais. A proposta encontra resistência por se assemelhar à antiga CPMF. O Brasil é a terceira ou quarta maior economia digital do mundo. Nós vamos ter que ter o imposto digital mesmo. Aí você fala, querem aumentar imposto? Não. Nós vamos diminuir os outros, nós vamos simplificar os outros, nós vamos desonerar a mão de obra. O ministro Paulo Guedes criticou os colegas de esplanada dos ministérios que tentam aumentar despesas. Ele não citou nomes, mas recentemente ficou pública uma desavença entre ele e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, por causa de opiniões divergentes em relação ao controle de gastos. Guedes também acusou a Federação dos Bancos, Febraban, de fazer lobby contra a criação de um imposto e de apoiar os ministros que tentam aumentar despesas. Durante a tarde, Guedes participou do anúncio do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em setembro, foram criadas 313.564 vagas. É o terceiro mês consecutivo com saldo positivo e o melhor resultado para o mês de setembro desde 1992. É o maior ritmo de criação de empregos já registrado em qualquer setembro, que configura o fenômeno da volta em V da economia brasileira. Em nota, a Febraban afirmou que sempre se posicionou pela necessidade de sustentabilidade fiscal como pressuposto da retomada econômica e pela defesa clara em favor da manutenção do teto de gastos.
O dólar fechou em alta pelo terceiro dia consecutivo. A moeda norte-americana avançou 0,11% e foi cotada a R$ 5,76, maior valor desde 15 de maio. Na parcial do mês, o dólar acumula alta de 2,63%. No ano, a valorização é de 43,80%. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que revogou regras de proteção em áreas de manguezais e de restingas. A medida vale até que o julgamento do caso no plenário da Corte. Rosa Weber atendeu a um pedido dos partidos Rede Sustentabilidade e PSB. O vice-presidente Hamilton Mourão admitiu hoje que a viagem com embaixadores ao Amazonas pode ser adiada. O motivo? O aumento do número de casos de Covid-19 na região. A intenção do governo é melhorar a imagem da política ambiental do Brasil no exterior. Nós vamos fazer uma análise de risco, porque a gente sabe que a situação lá no estado do Amazonas, ela deu uma escalada aí, né? Então nós vamos fazer uma reunião para fazer uma análise de risco, né? E se a gente julgar que o risco está de médio para cima, né? Nós vamos adiar a viagem. E agora a previsão do tempo com o Igor Silveira. Olá, boa noite. A sexta-feira promete tempo seco nos pontos que estão em amarelo do mapa e chuva forte na região norte, no centro-oeste e também no sudeste, onde uma frente fria aumenta as áreas de instabilidades em toda a região e os temporais atingem o Rio de Janeiro, partes de Minas Gerais e também o Espírito Santo. Em São Paulo, previsão de chuva forte com risco de trovoadas e rajadas de vento. A Defesa Civil soltou um alerta para risco de deslizamento de terra, inundações e queda de árvores em algumas regiões. A temperatura cai e amanhã a máxima não passa dos 20 graus. No Nordeste, o sol aparece nessa faixa que está em amarelo. Pode ter uma chuva rápida no litoral do Pernambuco até a Bahia. No sul do Brasil, a previsão é de chuva na faixa leste do Paraná, de Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Nessa faixa que está em amarelo, pode ter variação de nuvens e uma chuva rápida a qualquer hora do dia. No centro-oeste, os temporais continuam e só não chove no sul de Campo Grande e a máxima amanhã não passa dos 27 graus. Na região norte, a mesma coisa, chuva forte e em Manaus a máxima será de 29 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O Ministério da Saúde lançou hoje um pacote de ações para ampliar as respostas do governo no combate à pandemia da Covid-19. O pacote chamado Vigiar SUS vai capacitar ainda mais os profissionais de saúde e intensificar as ações de combate ao novo coronavírus. O programa pretende investir nos laboratórios centrais com novos equipamentos e também com a preparação de equipes responsáveis de pronta resposta. E por que isso é importante? Porque nós estamos falando de segurança nacional. E ter segurança nacional significa dotar o país e estratégias de segurança nacional para ameaças de saúde pública. Levaremos, portanto, a uma capacidade organizacional. E essa capacidade organizacional implica em implementar estratégias de respostas coordenadas de saúde pública. Ao termos uma capacidade organizacional, ganharíamos, portanto, capacidade de saúde, que é construir e fortalecer a capacidade de saúde pública do nosso país. E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.954.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 381 mil seguem em acompanhamento. O país acumula quase 159 mil mortes provocadas pelo vírus. O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos teve crescimento recorde de 7,4% no terceiro trimestre deste ano em relação aos 3 meses anteriores. A alta veio após a queda de 9% registrada entre abril e junho. O avanço equivalente a 33,1% em uma base anual é o maior desde o início das estatísticas confiáveis após a Segunda Guerra Mundial.
A Força Aérea Brasileira, a FAB, divulgou hoje o relatório sobre as causas do acidente que levou à queda de um helicóptero e à morte do jornalista Ricardo Boechat, de 66 anos. O acidente aconteceu em fevereiro do ano passado. Segundo o documento feito pelo CENIPA, vários fatores causaram o acidente, como falhas no compressor da aeronave e até mesmo a pilotagem do comandante. O piloto, Ronaldo Quattrucci, de 56 anos, também morreu no acidente. João de Deus deixou hoje a UTI do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Ele está hospitalizado desde a última sexta-feira, quando passou mal em Anápolis, em Goiás. O médium está em prisão domiciliar desde março, quando a Justiça autorizou a transferência dele por se tratar de um detento no grupo de risco da Covid-19. João de Deus foi condenado a 63 anos de prisão por abusar sexualmente de mulheres durante atendimentos espirituais e por porte ilegal de armas. Ainda não há previsão de alta. Com a pandemia, surgiram novos desafios para instituições de assistência social como a ACD, que precisam de doações para continuar atendendo milhares de pessoas. Vamos ver na reportagem do Murilo Rincon. A dona Olívia não via a hora de trazer o filho novamente para a ACD de São Paulo. O Henry ficou sem tratamento durante 3 meses porque o atendimento presencial foi suspenso por causa da pandemia. Faz bastante falta porque é uma coisa que tem que ser o dia a dia, né? O tratamento, né? Para o desenvolvimento deles. O seu João, de 61 anos, também adora vir para as sessões de fisioterapia. Há 5 anos, ele perdeu as 2 pernas devido ao diabetes. E há 1 ano e meio, iniciou o tratamento na instituição. Eu cheguei aqui todo duro, travado. E hoje em dia não, hoje eu sou outra pessoa. Assim como o Henry e o seu João, muitas pessoas com algum tipo de deficiência física ou necessidades ortopédicas recebem atendimento na instituição sem fins lucrativos. Para você ter uma ideia, só no ano passado, a ACD realizou mais de 880 mil atendimentos para pacientes de todas as idades, seja via SUS, consulta particular ou por convênio. É traçado um plano terapêutico que vai variar de acordo com as necessidades que essa pessoa tenha, seja um adulto ou seja uma criança, e ele é monitorado frequentemente para a gente ver se há evolução, se não há, se a gente precisa mudar alguma coisa em relação a esse planejamento terapêutico. Além do hospital ortopédico, que realiza cerca de 7.000 cirurgias de alta complexidade por ano, a ACD também possui oficinas ortopédicas que produzem palmilhas, próteses, coletes e até adaptações para cadeiras de rodas, que facilitam a vida e auxiliam no tratamento dos pacientes. Só no ano passado, as 5 oficinas do Brasil entregaram mais de 61 mil produtos. O objetivo principal é que o paciente venha para a ACD e realize um ciclo de atendimentos para buscar o máximo de potencial dele na reabilitação clínica. Mas para viabilizar esses projetos e oferecer uma reabilitação de qualidade, a ACD precisa de apoio. Para isso, a instituição criou uma campanha anual de arrecadação pelo site aacd.org.br. É muito importante que as pessoas tenham ciência de que qualquer valor que as pessoas doarem, que elas doarem, será muito bem-vindo. E a gente precisa do recurso, porque 80% dos atendimentos realizados aqui são atendimentos SUS, são gratuitos ao paciente, mas que possuem um custo para a ACD. E quem é beneficiado com a ajuda e pode desfrutar de toda essa infraestrutura, só tem a agradecer. E no Facebook da Rede TV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. Perdeu algum momento do Rede TV News ou você quer assistir de novo alguma das nossas reportagens? É só se inscrever no canal da Rede TV no YouTube. Rede TV News de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. Uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.